Sabe, quando a gente pensa na Igreja do Futuro, o que é que vem na cabeça? Bom, a análise que vamos ver hoje nos convida a olhar um pouco além das luzes e da tecnologia para descobrir um projeto divino que é, ao mesmo tempo, super radical e essencial: a inclusão. Pois é, essa é uma pergunta que normalmente leva a gente para um lugar bem previsível, digamos assim. Para muita gente, a imagem que aparece é quase de ficção científica. A gente logo imagina aqueles cultos cheios de luzes, telões gigantes, a tecnologia mais moderna que existe. Uma experiência quase cinematográfica, não é mesmo? E essa é, de fato, uma visão bem comum. Só que a grande provocação aqui é a seguinte: e se o futuro que Deus planejou não tiver nada a ver com aparelhos tecnológicos, e sim com algo muito mais fundamental para a nossa experiência? E é exatamente aqui que a coisa fica mais profunda. A resposta para o futuro da igreja talvez não esteja nas tendências do mundo, mas sim no modelo divino que não muda com o tempo. E aqui a gente vê um contraste bem claro. De um lado, essa ideia de uma igreja super moderna, focada em tecnologia, e do outro, a visão que a análise propõe, uma igreja cuja principal característica, o seu DNA, é ser de verdade um lugar de inclusão. E para a gente entender essa visão de futuro, a fonte nos convida a dar uma olhada no que já foi revelado sobre a eternidade. A lógica é bem simples, na verdade. O nosso destino final é o que dá um mapa para a caminhada de agora. E a análise traz essa imagem do céu que é poderosa demais. Uma imagem de unidade na mais completa diversidade. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, todo mundo junto, em pé, unido. O ponto principal aqui não é que as diferenças somem, muito pelo contrário. A ideia é celebrar essas diferenças. Nações, tribos, povos, línguas, todo mundo mantém sua identidade, mas faz parte de um todo. O céu é, então, a celebração máxima da diversidade dentro da unidade. Então, o ponto-chave é o seguinte: se o céu é esse lugar de inclusão total, a igreja aqui na Terra precisa ser um reflexo disso. A missão, a partir daí, fica muito clara. A gente tem que começar a construir aqui, na Terra, aquilo que já é uma realidade lá na eternidade. Mas olha, essa visão do céu não é só uma ideia bonita, abstrata, não. Ela se transforma numa missão bem concreta, bem prática para a gente viver hoje. Palavras como "vós sois a luz no mundo" definem exatamente esse papel. Não se trata de um prédio, sabe? Trata-se de ser uma força que ilumina, que abre caminhos para todo mundo, em vez de criar barreiras. E essa missão toda se resume em 3 ações, 3 verbos essenciais: acolher, restaurar e amar. Isso precisa estar no centro do nosso dia a dia. É sobre uma igreja que não apenas fala sobre amor, mas que pratica esse amor em cada gesto, preparada para lidar com as dores e com as necessidades de cada pessoa. Só que, claro, chegar nessa visão não é tão simples assim. A análise é bem realista e aponta que existem obstáculos de verdade, muros mesmo, que precisam ser derrubados. Essa imagem do muro é muito forte, né? São barreiras que, muitas vezes, a gente nem vê, mas que estão ali impedindo que essa visão de inclusão se torne uma realidade completa. E que muros são esses? Bom, a gente está falando de preconceito, de falta de sensibilidade, da falta de preparo para lidar com as diferentes necessidades de cada um e, claro, até das barreiras físicas de acessibilidade. São obstáculos que a gente precisa vencer com amor e com ação concreta. E tudo isso nos leva para a parte final, que traz a responsabilidade do nível da instituição para o nosso colo, para o individual. O chamado para construir essa igreja do futuro é, no fundo, um chamado pessoal. E aqui vem, talvez, a virada de chave mais importante de todas. Essa ideia de que a igreja não se resume a 4 paredes. Não é só um lugar onde a gente vai, mas sim quem a gente é. Quando a gente entende isso, a responsabilidade de acolher, de restaurar e de amar deixa de ser só da instituição e passa a ser de cada um de nós. Esse número 1, ele simboliza o poder de uma pessoa. De cada um. Cada gesto de aceitação, cada atitude de carinho, por menor que pareça, tem um papel fundamental e eterno nessa construção. Ninguém é insignificante nessa história. E essa é a grande conclusão da análise. A Igreja do Futuro não é um sonho lá para frente, sabe? Ela começa a se tornar realidade agora, através das decisões que a gente toma hoje, em cada ato de acolhimento, de inclusão e de amor sem reservas. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é um convite para a gente pensar. Como é que cada um de nós pode, a partir de agora, trazer um pedacinho do céu aqui para a Terra?
A missão começa com essa resposta.